boa noite. Vamos às principais notícias políticas de hoje no Brasil. CPIs tendem a movimentar a semana de congressistas em Brasília. Lula prestigia Wellington Dias e vai ao Piauí em meio à discussão sobre trocas em ministérios. Ex-comandante da PM do DF se nega a dizer a verdade na CPMI do 8/1. Carla Zambelli deve depor a PF sobre hacker Walter Delgatti em setembro. CPIs tendem a movimentar a semana de congressistas em Brasília. Congresso espera depoimentos de sócios das 123 milhas e ex-comandante da PMDF. CPI do MST analisa quebra de sigilos bancários de líderes do movimento. As 6 comissões parlamentares de inquérito, CPI, que estão em funcionamento no Congresso Nacional devem colher 4 depoimentos nesta semana. CPI do 8 de janeiro, CPI das criptomoedas, CPI do MST, CPI do futebol, CPI das apostas, CPI das americanas e a CPI das ONGs. Também está em pauta requerimentos de quebras de sigilos de 2 possíveis investigados e convocações de 4 autoridades. CPI do 8 de janeiro. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI do 8 de janeiro, nesta terça-feira 29. Contará com o depoimento do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal Fábio Augusto Vieira. No dia 18 de agosto, o ex-comandante Fábio Augusto foi preso após a Procuradoria-Geral da República, PGR, enviar ao Supremo Tribunal Federal, STF, denúncia contra 7 oficiais da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos criminosos de 8 de janeiro. O colegiado também colhe o depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Gonçalves Dias na quinta-feira, 31. CPI das criptomoedas. Enquanto isso, a CPI das criptomoedas que investiga esquemas de pirâmides financeiras com o uso de criptomoedas colherá o depoimento de Ramiro e Augusto Júlio Soares Madureira, sócios e administradores das 123 milhas. Os 2 foram convocados pelo colegiado. Os 2 foram convocados para depor à comissão sobre a suspensão da emissão de passagens aéreas já compradas pelos consumidores. CPI do MST. O colegiado que compõe a CPI do MST tem sessão para votar requerimentos, sendo que dentro dessa votação está a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de João Pedro Stedley e de José Rainha, ambos líderes do Movimento Sem Terra, MST. A comissão também estuda uma possível convocação do ministro de Transportes, Renan Filho, para prestar esclarecimentos à comissão. Serão votados também os requerimentos para convocar Jaime Messias Silva, diretor-presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, Iteral, e José Rodrigo Marques Quaresma, gerente executivo administrativo do Iteral. CPI do futebol. O comparecimento do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Edinaldo Rodrigues Gomes, a CPI do futebol que ocorre na Câmara será votado. CPI das apostas. A CPI das apostas tem como ponto de partida a Operação Penalidade Máxima, que revelou indícios de manipulação de resultados nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, além de torneios estaduais. CPI das Americanas. A CPI das Americanas que ocorre na Câmara colhe depoimentos de Ana Saicali, ex-diretora da Americanas, e Marcelo Nunes, ex-diretor financeiro da Varejista. CPI das ONGs. O antropólogo Edward Mantuanelli Luz foi convidado pelo colegiado do Senado que compõe a CPI das ONGs. O depoente é conhecido por mediar e avaliar conflitos agrários em vários estados do país, com histórico de atuação para órgãos estatais e para empresas privadas. Lula prestigia Wellington Dias e vai ao Piauí em meio à discussão sobre trocas em ministérios. Atual ministro do Desenvolvimento Social é uma das principais lideranças do Estado. Plano Brasil Sem Fome será lançado quinta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá ao Piauí na próxima quinta-feira, 31, lançar o Plano Brasil Sem Fome, em agenda pensada para prestigiar o ministro Wellington Dias, cujo cargo à frente da pasta do Desenvolvimento Social é alvo da cobiça de partidos do Centrão. Dias governou o estado por 4 mandatos e é uma das principais lideranças políticas do Piauí.
O ministro participou de reunião do Diretório Nacional do PT e ganhou respaldo da legenda para permanecer no cargo na segunda-feira 28. Ele e Lula conversaram na semana passada, quando marcaram a viagem conjunta para o Piauí para esta quinta-feira. O ministério é cobiçado pelo PP por sua grande capilaridade e orçamento. Uma ideia aventada nos últimos dias foi uma divisão entre as atribuições da pasta. Dias tocaria o Bolsa Família, e outros programas seriam entregues a um novo ministério. Com o indicado do Centrão, o PT rechaçou a ideia. Plano Brasil Sem Fome. 20 anos depois, o governo Lula volta ao Piauí para lançar uma iniciativa contra a fome. Em 2003 houve o lançamento do programa Fome Zero. Agora, o plano é considerado o coração do terceiro governo, nas palavras de um aliado. O Plano Brasil Sem Fome foi aprovado em reunião da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN, que reúne diversos ministérios e é coordenada pelo ministro Wellington Dias. Será publicado um decreto com as diretrizes do programa que prevê parcerias com a iniciativa privada e um olhar diferenciado para as fomes, que atingem as pessoas que moram na cidade. No campo, possui diferenças de incidência sobre pessoas negras e mulheres. Ex-comandante da PM do DF se nega a dizer a verdade na CPMI do 8/1. Coronel Fábio Augusto Vieira compareceu à comissão nesta terça-feira 29. Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI do 8 de janeiro nesta terça-feira 29, o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, PMDF, negou ter permitido os ataques às sedes dos três poderes. Ele afirmou ainda que não se comprometeria em dizer a verdade e que permaneceria em silêncio perante o colegiado. Fiquei consternado ao ver vândalos, verdadeiros terroristas depredando prédios e atacando instituições que sempre protegi com muita dedicação. Jamais compactuei ou permiti que atacassem nosso Estado democrático de direito. Por orientação da minha defesa técnica, permanecerei em silêncio até o acesso à íntegra dos autos, disse o militar. Me comprometo e me coloco à disposição para retornar numa outra oportunidade para esclarecer os fatos, depois de ter a íntegra dos processos, acrescentou o coronel. Ao ser perguntado pelo presidente da comissão, deputado federal Arthur Maia, União BA, se falaria a verdade frente aos parlamentares, Vieira declarou: conforme mencionado, por não ter acesso à íntegra dos autos, eu vou permanecer em silêncio e não vou fazer o cumprimento de dizer a verdade? Anteriormente, deputados e senadores discutiram a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, STF, que permitiu a Vieira o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de consignar termos com tal conteúdo. O presidente da CPMI resumiu a liminar de Zanin em uma frase: o depoente pode mentir. Diante dos questionamentos da relatora da comissão, senadora Elisiane Game, PSD-MA, o ex-comandante da PMDF ficou calado. Carla Zambelli deve depor a PF sobre hacker Delgatti em setembro. Polícia Federal intimou deputada federal para prestar esclarecimentos no inquérito em que ela é investigada. A Polícia Federal, PF, intimou a deputada federal Carla Zambelli, PLSP, para depor no inquérito que apura informações prestadas pelo hacker Walter Delgatti, o hacker da Lava Jato. A defesa de Zambelli confirmou à CNN que o depoimento deve ocorrer na segunda semana de setembro. A deputada é investigada por supostamente contratar o hacker para acessar o sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para incluir um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Em depoimento à CPMI dos atos de 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti afirmou que Carla Zambelli prometeu a ele um emprego na campanha de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. A Polícia Federal, Delgatti disse que recebeu R$40 mil de uma assessora de Zambelli pelo serviço e entregou um áudio que comprovaria a contratação. A assessora confirma o áudio, mas nega que o contrato seria para fraude no sistema do CNJ. A deputada foi alvo de busca e apreensão pela PF em 2 de agosto e o hacker foi preso novamente. Carla Zambelli nega que tenha contratado Delgatti para irregularidades e diz que ele foi pago para trabalhar no site dela. E essas foram as principais notícias políticas de hoje no Brasil. Boa noite e obrigado pela sua audiência.